Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DrogaVet Clinicast. Dando sequência aos nossos episódios sobre oftalmologia veterinária, hoje a gente vai falar de um problema muito comum na rotina, que é a ceratoconjuntivite seca. E para isso, a gente convidou a especialista em oftalmologia, doutora Ana Letícia Souza, que atende aqui em Curitiba, no IPOV e também no Hospital Veterinário Clinivet, para falar um pouco disso com a gente. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. E vamos começar ali logo de cara já, né? Quando a gente fala da ceratoconjuntivite seca, só um colírio lubrificante vai ajudar? Não, infelizmente, infelizmente não. A doença olho seco ou ceratoconjuntivite seca, ela é uma doença autoimune. Então, o que que acontece? O organismo começa a destruir as glândulas lacrimais. Uhum. A lágrima tem 3 componentes, tem água, mucina e gordura, e o organismo para de produzir, principalmente a parte aquosa da lágrima, né. Numa situação normal, a lágrima se renova na superfície ocular a cada 8, 10 minutos. Então, o lubrificante ocular teria que ser instilado a cada 8, 10 minutos no paciente. Isso é Uhum. impossível, né. Então, o tratamento, a gente, como uma doença autoimune, a gente precisa tratar com corticoides e imunomoduladores. Ah, a doença ocular, normalmente o ideal é formulações tópicas, colírios ou pomadas. A medicação sistêmica pode ser um auxiliar, Hum. mas a gente precisa tratar com medicações, de uso tópico, Certo. né, colírios e pomadas. Então, doutora, porque na prática, né, vai chegar às vezes aquele pacientinho com aquela secreção ocular crônica e pode acabar sendo tratada, por exemplo, né, como uma conjuntivite, mas que na verdade não é uma conjuntivite. É isso? Sim, sim, Uhum. isso acontece bastante. A secreção, do olho seco, ela é muito confundida com secreção purulenta. Uhum. Só que a secreção purulenta, ela é diferente da secreção, né, obviamente, do olho seco. O que que acontece? Quando falta a parte aquosa da lágrima, o organismo continua produzindo mucina e gordura. Hum. Então, a secreção do olho seco é a mucina e a gordura produzidas naturalmente ali e que acaba gerando como não tem a fluidificação pela parte aquosa, acaba gerando uma secreção mais espessa, que cristaliza ao redor do olho, que fica aderida Hum. na conjuntiva, na superfície, né? O pus, ele é um resultado de degeneração bacteriana, degeneração de células inflamatórias. Então, se eu limpar o olho do paciente com pus de manhã, o pus vai voltar a se formar ali à tarde, Uhum. né? E a lágrima não. A lágrima ela está em constante produção. Então, limpei o olho do paciente, 10 minutos depois tem secreção, tá? Então, muitas vezes o clínico confunde como uma simples conjuntivite, mas já é uma doença da falta da produção lacrimal, Uhum. que é a doença autoimune ceratoconjuntivite seca. Certo. E daí, no caso, né, se ela é mal diagnosticada ou maltratada, qual vai ser o risco para o paciente? O risco é o sofrimento da córnea. Então, como a gente fala, ceratoconjuntivite seca. Então, a córnea, cerato e a conjuntiva estão ressecadas Uhum. e inflamadas, né? A córnea é um tecido transparente e se ele está sofrendo com ressecamento, ele vai ficar com vascularização, no caso dos cães, com pigmentação, e isso pode formar uma cortina preta ali na visão. Então, esse paciente com uma doença, um ressecamento crônico, ele pode até Uhum. perder a visão desse olho, Certo. né? Então, o diagnóstico ele é bem, bem importante. Uhum. Então, não é uma situação simples, né? A gente tem que Uhum. tratar com tratamentos bem específicos. Certo. E a questão, né, partindo ali para a parte do diagnóstico da ceratoconjuntivite seca, qual que vai ser o papel, né, do teste de Schirmer? E você acha que na rotina ele ainda é subutilizado? Sim, o diagnóstico do olho seco, ele é pelas a observação dos sinais clínicos e pelo teste lacrimal de Schirmer. E esse teste ele é muito importante, porque ele vai nos dar o valor da produção aquosa da lágrima, que é o que está faltando ali no olho seco, né. Então a gente tem certeza que aquele paciente, o organismo não está mais produzindo lágrima adequadamente, Uhum. e ele é subutilizado.
porque ele poderia ser utilizado na rotina clínica do clínico geral, do Uhum. dermatologista, do endócrino, enfim, com alguma queixa ocular, Certo. tá? Eh, então, assim, a diminuição na produção da lágrima, ela vai causar vermelhidão, vascularização da córnea, pigmentação, essa secreção abundante que o tutor é o responsável, né, pelo paciente, Uhum. limpa várias vezes por dia. Certo. Então, o diagnóstico se fecha com toda essa história clínica também. Uhum. Além, né, desse teste do shimmer, a gente tem outros testes, né, por exemplo, o verde de lissamina, o rosa bengala também. Qual que é a importância deles para esses casos de ceratocondjuntivite seca? Eles têm um papel nesses casos? Sim, os corantes vitais na oftalmologia, eles são bem utilizados, né, a lisamina verde e o rosa bengala, eles vão corar a a a desvitalização, o ressecamento da primeira camada da córnea, que a gente chama de epitélio. Certo. O epitélio da córnea, ele são várias camadas, né, como se fosse o epitélio da pele mesmo, Uhum. e se tiver desvitalizado, esses corantes eles vão corar, defeitos ali nessa superfície. Uhum. Então, muitas vezes, o teste lacrimal de Schirmer, o normal seria acima de 15, né, em 1 minuto Sim. do exame. Às vezes está um pouco mais baixo, às vezes está 13, 14, mas já tem essa desvitalização da superfície ocular. Uhum. Que é diferente do teste de fluoresceína, que o teste de fluoresceína ele vai corar uma camada mais profunda, que é o estroma, é a segunda camada da córnea, né. Uhum. Então esses testes lisamina verde e rosa bengala são bem utilizados aí na ceratocondjuntivite seca, nas Uhum. ceratites dos gatos também, na ceratite herpética do gato, Uhum. também são testes que a gente utiliza, que mostra a desvitalização do epitélio da Uhum. primeira camada. Então dá pra gente, né, pensar em utilizar-os juntos ali, tanto no Sim, shimmer ou como nos 2 também. complementar. Aham. Uhum. Ai, perfeito. E na questão de raça, doutor, que a gente sempre, né, volta a frisar, tem alguma raça que tenha predisposição a ceratocondilite seca? Sim, o Shih Tzu, A gente pode repetir eles é, para sempre. o Shih Tzu, o Lhasa, o Pug, os Uhum. Bulldogs, né, são raças bem o Cocker tá um pouco em extinção aí, mas o Cocker também é uma raça predisposta. E, se a gente for observar, as raças predispostas ao olho seco, hereditariamente aí, são raças também predispostas a atopias, a doenças dermatológicas crônicas, né. Uhum. Então, tá tudo relacionado. Que é aquela relação que já tinha feito, né, na questão das Sim. dermatologia junto com a Com a oftalmologia, oftalmologia. vai estar tudo Porque o ligado. olho, a conjuntiva ocular, que é onde está toda a imunidade ocular, ela é uma continuação da pele. A Uhum. pele sofre, o olho sofre também. E Certo. vai sofrer com destruição das glândulas lacrimais no geral, Uhum. né? E levando, então, numa fase mais crônica, a ceratocondjuntivite seca. Então quando chega essas raças ali, você já tem uma Já acende o alerta. já pode até desconfiar do que Olho seco. aconteceu. Outra raça também que tem uma predisposição é o York. O Uhum. York de meia idade, mais idoso, também pode a gente observa a ceratocondjuntivite seca. Ah, é comum ou não tanto assim nos Não é Yorks? tanto quanto no Shih Tzu, Lhasa e o Pug, quanto Sim, no Shih Tzu, Shih Tzu, Shih Tzu, mas pode também mas pode acontecer. também Entendi. aparecer. E tem algum caso, assim, que pareça simples, mas quando você vai aprofundando mais no caso, você já viu que já é uma ceratocondilite seca crônica ali, já mais. Sim, a ceratocondjuntivite seca, ela é desafiadora, porque não tem cura, a gente só Uhum. tem um controle. Eu sempre converso com o responsável, que é como se fosse no ser humano a psoríase, né? Uhum. Então a gente não tem uma cura da doença, a gente só consegue controlar. E se o responsável trata o paciente, para o tratamento, às vezes a doença volta e volta pior. Então, cada vez que o responsável parou o tratamento, a gente volta a tratar, a gente precisa de uma concentração da medicação maior, uma frequência de medicação maior, Uhum. precisa outras medicações junto. E o que que acontece, a córnea
ela sofre com o ressecamento como a pele sofre, na pele formaria um calo, Uhum. né? A pele, quando tem um atrito crônico, forma um calo e fica grossa, fica espessa, e isso acontece com a córnea também, então ela vai se modificando. Uhum. A gente chama isso de metaplasia. E a metaplasia da córnea, essa modificação da estrutura, pode levar a uma neoplasia também. Uhum. Então, a gente pode ter consequências graves do olho seco não tratado, ou Aham. tratado de forma errada, assim, né? Não contínua, porque Uhum. o tutor, o responsável tem que entender que é contínuo. Uhum. Certo. E na questão, tem alguma forma de talvez uma prevenção ali, ou que a gente possa ter um acompanhamento para evitar, às vezes, né, que chegue em casos mais avançados, difícil de tratar? Sim, todo paciente com doença de pele, na crise da doença de pele, o olho tem que ser tratado. Então, aquele olho Uhum. irritado, vermelho, com secreção, toda essa inflamação está modificando a imunidade, a proteção ocular. Então, ele tem que ser tratado com colírio anti-inflamatório, com lubrificantes, para que a doença não evolua, Certo. ou que demore mais para evoluir para uma doença que não tenha mais cura e que a gente Uhum. precise do corticoide, do imunomodulador, né? Então, a prevenção seria acompanhar esses pacientes. Uhum. A outra questão é as doenças periodontais, né? As gengivites, os tártaros, isso também altera a imunidade da superfície ocular, também leva a problemas crônicos. Uhum. Então, o paciente oftalmológico tem que estar com a pele bonita e com a boca maravilhosa, porque atrapalha muito a saúde ocular. Uhum. Então, como a gente falou no começo, né, só o lubrificante ali sozinho não vai fazer Não nada. faz verão. Não vai Não, resolver todo o problema. não vai resolver. E quando, né, nessa avaliação, você decide entrar com uma outra medicação, com uma medicação a mais, vamos dizer assim, né, como imunomodulador mesmo que você citou, ciclosporina ou tacrolimus. Se a gente tiver o teste de Schirmer abaixo de 15, já é necessário fazer a medicação imunomoduladora, Uhum. ciclosporina, o tacrolimus, a nanociclosporina, o pimecrolimus, para estimular o organismo a voltar a produzir lágrima normal. O que, que o imunomodulador vai fazer? Ele vai proteger as glândulas lacrimais para que elas voltem a produzir lágrima. Então, vai Uhum. proteger da destruição do organismo. Esses imunomoduladores, eles são de uso contínuo. Alguns pacientes têm uma certa sensibilidade da pele ao óleo que é utilizado como veículo para essas medicações, né? Uhum. E nisso a gente tem a nanociclosporina, que é possível fazer em meio aquoso, que para aqueles pacientes mais sensíveis, que às vezes fazem uma irritação palpebral ou até conjuntival, Uhum. fica mais confortável. Certo. E eu acho que a nanociclosporina você pode falar um pouquinho mais dela, mais É, tecnicamente. tem a questão também, né, que a gente sempre gosta muito de frisar, porque os ativos, né, com a nanotecnologia, eles basicamente é o ativo que vai ser protegido por uma pelo nanoencapsulamento, né, então ele vai ser uma molécula menor, onde vai penetrar melhor tanto na pele, né, como você falou da questão da dermatológica, quanto nas mucosas também, e nisso dessa penetração melhor, ele também vai ter uma ação melhor, por quê? Ele tem essa cápsula, igual eu falei, né, o nanoencapsulamento, e ele vai se desfazendo aos poucos dessa capa e tendo uma liberação gradual, o que pode ajudar também na eficácia do tratamento que você falou, Excelente, sim. que daí para pacientes às vezes um pouco mais sensíveis, né, entra super bem também. Com Então a o gente meio tem aquoso, né? com o meio aquoso também que tem essa possibilidade, né, quanto que na ciclosporina que você comentou também, ela às vezes é um pouco mais difícil de a gente trabalhar na questão do colírio, que só vai ser no veículo, oleoso, então tem essas Essas particulares. particularidades. Existe, na ceratoconjuntivite seca crônica, refratária, às vezes, ao tratamento, a gente tem utilizado muito o tacrolimus 0,06% Uhum, com ácido hialurônico reticulado, uhum. porque a gente tem visto que mesmo aqueles pacientes refratários, eles voltam a responder bem
com esse reforço, digamos assim, Sim. no tratamento. Do reticulado, né, Sim. também. Pegando um gancho também rapidinho, já que você falou do reticulado, eu acho muito bacana também o ativo dele, né, porque ele também tem uma eficácia um pouco melhor, vamos dizer assim, porque também ele forma, né, uma película ali em cima Sim. da córnea, e evita que saia tão facilmente. Então, às vezes, por isso também o sucesso do tratamento com ele Se dá é por causa muito, disso. muito bom também, né. Então Sim. faz essa proteção também, né, contra ali o ato de Extra, né. riscar e tudo mais. Exatamente. E falando, né, doutora, na questão da prática ali, você citou da questão que é uso contínuo, né, então vai ser um tratamento para a vida inteira. Como que é a questão da adesão ao tratamento pelos responsáveis? Eles realmente fazem certinho? A adesão deles é mais ou menos? Como que dá isso na clínica ali, na É, rotina? a doença olho seco é uma situação que a gente tem que conversar muito com o responsável, porque Uhum, ele precisa entender o que a gente está tratando ali, né. Então precisa explicar da doença autoimune, que não tem cura, que é só o controle. O tratamento não é barato, assim, tem um uhum, custo elevado, mas funciona muito, né. O que eu explico para o responsável? Que a falta da lágrima é como se tivesse areia no olho o tempo todo, uhum, então é doloroso. Então o paciente sente dor, aham, né. Ele chega às vezes com a córnea que parece um calo da pele, de tão espessa e de tão sofrida, né. Então uhum, aquela vascularização, pigmentação, acontece porque a córnea está sofrendo. é, Então a gente sempre pega no ponto da dor, né. uhum, Então imagina você com areia da praia o dia o dia inteiro inteiro. dentro do olho. Uhum, No ser humano, o olho seco não chega ao que acontece com a gente, mas no ser humano a pessoa não consegue abrir o olho pela manhã uhum, de tanta dor, tem que pingar colírio ou lubrificante para conseguir abrir o olho, para ficar confortável. certo. E o nosso Uhum, paciente às vezes está sofrendo meses ali, né. aham, Então, isso que eu sempre explico detalhadamente tudo para que é utilizado cada medicação, principalmente o imunomodulador, uhum, que ele vai ajudar a voltar a produzir a parte aquosa da lágrima, né, e proteger o olho, tirar o desconforto, tirar a dor, melhorar a visão, que uhum, a visão vai ficar prejudicada também. sim, Então a gente tem que explicar tudo direitinho para ter essa continuidade. E os aham, acompanhamentos são muito importantes, porque não é uma doença com fluxo contínuo. Então, uhum, se eu tenho o paciente está estável do olho seco, ele tem uma crise de doença de pele, o olho vai piorar. uhum, Ele tem uma doença periodontal, no meio disso, uma infecção do dente, a doença ocular vai piorar. uhum, Então, a gente tem que fazer sempre um acompanhamento também. uhum. E a adesão do responsável ali é fundamental É para o sucesso do fundamental, tratamento. é Sempre fundamental. vai ter essa importância também que você Sim, deve sim. frisar, né. Uhum. Certo. E a gente usar ativos, de confiança, né, a gente Uhum, sempre recomenda a droga VET, porque uhum, é é a saúde da visão ali do aham, paciente, né. certo, aham. E já encaminhando para o nosso finalmente aqui, doutora, qual que você para resumir, assim, o que que você acha de mais importante no momento ali do manejo, né, na rotina, para não errar no diagnóstico da ceratoconjuntivite seca? O principal é o teste lacrimal de Schirmer e Uhum, esses sinais, secreção abundante, a história das conjuntivites recorrentes, né, então, uhum, o paciente já tratou 5 vezes a conjuntivite, normalmente já é o olho seco se instalando, né, aham, a vermelhidão, alterações na córnea, uhum. então tudo isso aliado ali ao teste lacrimal de Schirmer é o que a gente, preconiza. Ah, Até na perfeito. rotina do clínico geral, do Uhum. dermatologista, também é bem importante. Ter sempre um teste lacrimal de shimmer no bolso. Sim, sim. Ah, perfeito. Então, doutora, queria agradecer pela sua presença aqui com a gente hoje, por todas essas informações que você passou pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente termina por aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, tanto da Drogavet quanto do Ipov também. E até o próximo vídeo.